Aleluia, bom dia, shalom. Bom dia, shalom, shalom. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua misericórdia e na tua graça, colocamos a nossa casa diante do Senhor, nossa família, nossas vidas, finanças, emoções, sentimentos, a nossa alma, nossas dúvidas, incredulidades, Pai, tudo diante do Senhor, para que o Senhor nos visite, Pai, nos tire desses ambientes, em nome de Jesus, aonde verdadeiramente são as nossas lutas, as nossas guerras. O sangue de Jesus Cristo nos visite e nos tire desses ambientes e nos leve adiante, Pai. Faça-nos enxergar o Senhor exatamente como o Senhor é. Todo o encantamento lançado pelas trevas, toda mentira, toda a visão distorcida que temos do Senhor caia por terra em nome de Jesus, porque não conseguimos acessar o Senhor na totalidade, porque estamos vendo o Senhor distorcido. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, no Senhor e precisamos ver o Senhor da forma que o Senhor é. Nós precisamos ver o Senhor verdadeiramente um Deus operante, um Deus que nos livra, um Deus que nos dá vitória, direção, em nome de Jesus, Pai, que tu possas operar a nosso favor. Pedro, enquanto via o Senhor sem distorção, ele podia andar sobre as águas, mas aquelas intempéries ali, aquela tempestade, fez com que o Senhor ficasse distorcido e ele então começou a afundar, Pai. Tira-nos desses ambientes onde as coisas, as circunstâncias, o que está ao redor do Senhor, distorce a tua imagem aos nossos olhos e faz com que o Senhor não fique tão nítido, tão transparente, tão avivado para nós e nos rouba, então, uma porção de fé e começamos a afundar. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda. Guarda o ministério, Pai, a paternidade, o encontro dos filhos, mapeamento, o Gaio, ou a escola Naamã, todas as coisas, ó Pai, que são concernentes à minha vida, a vida da minha esposa, as nossas vidas juntos. Em nome de Jesus, nos ajuda. A vida do Mateus, da Letícia, cobre-os com o teu sangue, que eles tenham direção da parte do Senhor e que verdadeiramente venha para eles uma resposta de como eles têm que se comportar neste momento da vida deles, Pai. Guarda a vida dos filhos dos teus filhos, as nossas casas, nossos ministérios, aquilo que nós temos que dar de respostas e prestar conta diante do Senhor. Que não escondamos os nossos talentos, os nossos dons por medo, mas que nós granjeemos os nossos talentos para poder ter o que apresentar ao Senhor. Pai, tira-nos de todo o ambiente de comodismo, onde estamos escondendo o talento, achando que estamos protegidos, Pai. Há poder no sangue de Jesus Cristo, que tenhamos coragem e ousadia de grandear os talentos, ainda que possa dar errado, ainda que possa dar problema, que saiamos de todo o ambiente de covardia, de letargia, de preguiça espiritual e avancemos, Pai, conforme está proposto pelo Senhor nas nossas vidas. Nos abençoe nesse ensino de sobreposição de personalidade, nos tira de todos esses ambientes, cura a nossa alma e nos ensina como a lidar com todo esse mundo tão sujo que fica nas nossas vidas, essa iniquidade realmente que carregamos das pessoas, essas marcas infernais que vêm sobre as nossas vidas, memórias tão doloridas, tão tristes, coisas que passaram, coisas que nós nos entregamos e parece que não vamos sair nunca mais. Em nome de Jesus, tenha misericórdia para que nós saiamos desses ambientes tão terríveis, essas prisões, onde tendo boca não falamos, temos mão e não apalpamos, temos pés e não andamos. Pai, em nome de Jesus, que sejamos destravados, que saiamos desses ambientes de sobreposição e possamos falar, possamos andar, possamos tocar, possamos respirar livremente, em nome de Jesus, que tu possas operar nas nossas vidas. Nos guarda, nos dá livramento, direção e sabedoria em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, amados. Glória a Deus. Você vai falar hoje já? Começo? Não pode falar. Amém. Então, amados, hoje eu não mandei a apostila nova por conta da que não conseguimos terminar a apostila do primeiro dia, não é? Depois eu posso até desmembrar a apostila Shalom, Vanessa, bom dia. para termos a sequência. Shalom, shalom. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito do que é e como opera a mentalidade que é contrária a Deus. Ontem falamos a respeito que só duas forças podem produzir cultura. Nós falamos a respeito da manifestação do Senhor ao criar o homem, formar o homem e dar ali ao homem o seu fôlego de vida, e junto com isso ele deu toda uma manifestação de como o homem deveria se comportar. Aí o adversário veio e trouxe com ele a sua argumentação. Junto com a argumentação das trevas, tem uma cultura. E a partir desse momento que ele falou para o homem assumiu aquilo que o adversário falou e carregou junto toda a cultura maligna. Então, é isso que nós precisamos entender.
O mundo, ele tem a cultura de Satanás. O mundo tem a cultura de Satanás. Agora, o reino de Deus, o terceiro céu, shalom, shalom. Deus te abençoe, Jéssica. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Então, o mundo ele tem a cultura das trevas. Agora, o terceiro céu tem a cultura do reino de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos aprender a lidar. A idolatria faz parte da cultura infernal, da cultura das trevas. E nós precisamos trazer ali a revelar o que é que o Senhor tem a falar sobre isso. Como Deus quer que eu e você vejamos a idolatria. O que Deus sentencia na idolatria? O que Deus nos dá de alerta se nos envolvermos com a idolatria? Para que nossa cultura seja mudada, nossa cultura espiritual seja mudada, seja levada para o reino do Filho do seu amor, para a cultura da luz. Então, hoje nós temos aqui algumas palavras a respeito disso. Vou ler aqui. A palavra de Deus diz que há uma manifestação de pensamentos que procedem de uma força espiritual que é contrária àquilo que Deus quer de nós. E como que nós podemos saber isso? Pastora, mas como que você fala que o adversário faz as coisas e que o mundo aqui em que nós vivemos, essa terra e o segundo céu, estão impregnados de uma cultura maligna? Como você pode afirmar isso? Tem respaldo? Vamos lá. Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Nós estamos trabalhando com o mesmo tipo de, entre aspas, protocolo que trabalhamos com a sexualidade. Ou seja, primeiro fundamentamos bem na palavra, para que cada um de nós não entremos para renunciar à idolatria de maneira superficial, não entendendo que existe todo uma doutrina por trás da idolatria. Existe uma doutrina, fundamento, existe um mundo, um universo ao redor da idolatria. Então, é exatamente isso que nós precisamos trazer de entendimento para que quando nós falarmos, não, eu quero sair da idolatria, juntamente com isso saia a cultura, amém? Em nome de Jesus. Precisamos entender que quando Deus falou para aquele povo do Egito, ele falou assim, sou eu, o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito e da casa da servidão. Ou seja, ele tirou de estar em um lugar e também aquilo que a pessoa produzia naquele lugar. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos quebrar a nossa aliança com os ídolos e vamos sair do lugar onde produzimos o altar ao ídolo. Então, é por isso que estamos trazendo todo o fundamento por trás disso. Amém? Nós precisamos entender, quando a gente fala de cultura, a cultura, na verdade, ela se torna para nós confortável. Em que sentido? A gente ficou tanto tempo exposto a uma cultura que nós achamos que aquilo ali é a forma que nós temos de tocar a vida. Só que dentro dessa cultura, o que nós estamos colhendo ou recebendo, ou que se formou em nós, não está legal. E aí nós queremos nos livrar disso, mas nós queremos muitas vezes continuar na cultura. E aí é a nossa guerra. Porque quem vai dar voz à cultura? A pastora está falando que a cultura ela tem duas fontes para estabelecer a cultura, ou Deus ou o diabo. Mas quem dá voz a isso? Quem que traz essa realidade para o dia a dia, para a nossa vida, para a nossa alma? As nossas decisões, aquilo que nós cremos, aquilo que nós nos envolvemos. E aí, quando nós ficamos muito tempo dentro de uma cultura, quando nós percebemos que aquilo trouxe para nós certos ambientes, nós queremos, então, nos livrar dos ambientes, que é o que nós vamos perceber agora. Então, dentro da idolatria, que nós achávamos assim, Senhor, me perdoa porque eu adorei tal santo, porque eu adorei tal pessoa, porque eu ultrapassei, porque eu fiz uma aliança inescrupulosa, porque eu fiz uma amizade inescrupulosa, porque eu ultrapassei os limites. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Só que agora nós vamos precisar entender, para quem está chegando agora aí no ministério, está começando a nos ouvir agora, que nós precisamos nos arrepender na profundidade que nós pecamos. E isso vai chocar com a cultura. Isso vai te arrebentar na cultura, porque você não vai querer muitas vezes mudar certas coisas. Você quer a cura, você quer o livramento, mas você não quer o trabalho que isso vai gerar. Então, nós temos falado, e bastante gente nova aí que não ouviu, que está ouvindo no YouTube também que ainda não ouviu, nós temos falado a respeito de arrependimento na profundidade que pecou. Essa é uma das bases assim do nosso entendimento. Então, como que isso funciona?
Nós damos de exemplo um aborto que nós tivemos, que nós passamos, onde eu já tinha me arrependido. Na minha cabeça estava tudo bem. Senhor, me perdoa porque eu fiz um aborto. Em nome de Jesus, amém. E para mim acabou. E a minha esposa falava, tem coisa em aberto, tem problema aí nesse aborto. E era uma grande celeuma dentro da nossa casa. Uma das brigas nossa feia era justamente quando ela batia nessa tecla desse aborto. Porque para ela estava em aberto, para mim estava resolvido. Então, quando Deus foi falar comigo, depois de Atibaia, depois das coisas, então Deus foi me trazer. Agora eu vou te explicar a respeito do aborto, para você poder se arrepender. Aí Deus veio, me trouxe lá Isaías 53, foi falar de pecado, de transgressão e de iniquidade. Aí Deus pegou meu pecado, então, o aborto aqui. Agora você vai ter que se arrepender disso aqui. Eu abortei, eu sou assassino, eu matei o meu filho, eu impedi o meu filho de ter um irmão, eu impedi os meus pais de ter um neto, eu impedi uma pessoa de ter o propósito de Deus cumprido nessa terra, eu interrompi um propósito de Deus numa vida, porque tinha um projeto já para aquela vida. Eu fiz um sacrifício a Moloque, eu paguei por isso, eu financiei isso, e aí Deus foi abaixando então, pecado, transgressão, iniquidade, foi abaixando o nível. E eu tinha me arrependido aqui. Senhor, me perdoa, porque eu fiz um aborto. Em nome de Jesus, amém. O Senhor é bom, eu estou livre, vamos embora. E não funcionou, porque o pecado estava aqui embaixo. Então você vai ter que buscar esse pecado. Você vai ter que abaixar o seu nível de arrependimento, ou subir, na verdade, o seu nível de arrependimento, que vai fazer com que você entenda até onde você pecou. Então, dentro da idolatria, nós vamos ter que ir lá embaixo. O que realmente eu fiz quando eu me entreguei a essa pessoa, a essa liderança, a esse Deus, a esse falso Deus, na verdade? O que eu fiz com isso? Então, Deus vai trazer os desdobramentos da nossa idolatria. E nós vamos baixando, abaixando, abaixando o nível para a gente se arrepender aqui embaixo, na profundidade que você pecou. Então, dentro disso tudo, renúncia, desligamento para sair de sobreposição, se não tivermos um arrependimento na profundidade que nós pecamos, o resultado será muito, muito insignificante perto da guerra que nós estamos. E aí, quando a gente chega na cultura, a gente choca. Porque o que aconteceu? Naamã, ele saiu de casa muito resolvido e decidido a voltar para casa sem a lepra, porque ele acreditou naquilo. Se você for até a terra, profeta, você será curado. E ele acreditou, porque ele foi para lá. Só que ele foi disposto a ser curado, mas não foi disposto a mudar de cultura. Então, quando ele chega na porta de Eliseu, ele chega como chefe do exército, Eliseu não recebe e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E a pastora falou ontem aqui sobre isso, não sei se foi no mapeamento, onde foi, que ele esperava algo diferente, porque ele estava acostumado a servir a um Deus que se manifestava daquele jeito. Então, nós vamos ter que entender, para nós sairmos das sobreposições, nós vamos ter que quebrar culturas. E isso vai dar trabalho. Agora, nós vamos decidir trazer uma nova cultura, através de um arrependimento na profundidade que nós pecamos e verdadeiramente nós nos entregarmos a esse novo trabalho, entendermos o que Deus está falando e nos submetermos a isso. Porque isso é muito difícil, irmãos. É uma guerra violenta, diária, constante. Isso não acaba e não vai acabar nunca, porque todo dia a gente é confrontado em alguma coisa. Ah, pastor, misericórdia, eu preciso de um pouco de descanso. Eu tenho falado que para quem quer descanso, ora para morrer. Você já está salvo, tem certeza? Então fala, Senhor, me leva, já está bom. Glória a Deus, aleluia. Então morre. Porque aqui nós estamos em luta, aqui nós estamos em guerra. Aqui nós estamos lutando contra um adversário que quer te matar todo dia. Ah, mas Deus não me guarda? Guarda, tanto é que você está viva. Tanto é que você está congregando, tanto é que você está caminhando. Por isso mesmo que você está, senão já teria afundado o barco. Mas o problema é que agora, essa cultura que nós não queremos abrir mão, é ela que está fazendo a diferença. Porque Naamã, ele não quis abrir mão da cultura. Ele falou, não, eu pensava que ia vir aqui, estender a mão, ia fazer aqui uma magia, um negócio, e eu ia voltar para minha casa sem a lepra. Eu pagava, eu dava a minha oferta, que eu trouxe, ele levou muita oferta. Eu pago, eu tenho dinheiro para pagar, porque o problema dele não era financeiro, o problema dele, ele não tinha problema nenhum, ele tinha lepra. Então, quanto custa a cura? Ele levou muita oferta. E se Eliseu tivesse falado assim, depois você me manda mais oferta? Mando. Ele não teria problema nenhum com isso.
Só que Deus não estava atrás do dinheiro dele, Deus não estava atrás da oferta dele, Deus não estava atrás de nada, Deus estava atrás de quebrar uma cultura. Tirar ele de um ambiente onde ele já estava sobreposto, onde ele já estava preso, onde ele já estava sem possibilidade de servir ao Deus verdadeiro. Então ele estava na presença, na porta da casa do profeta, onde era para receber a visitação, e o profeta não consegue ir até ele. Por quê? Porque já tem uma cultura estabelecida. Se o profeta fosse lá e falasse, vai mergulhar, ele ia falar, não tá bom. Então o profeta só manda o recado, porque ele precisava quebrar a cultura. Aí o profeta bate no orgulho, bate onde ele está preso. Aí ele vai voltar para casa, ele fala que não quer nada e tudo aquilo que você já sabe, aí os amigos, os empregados, quem está com ele. Ele pensa, né, em voltar para casa, ele vai voltar no sentido assim, ele vai voltar no meio daquela história ali, e aí as pessoas falam, não, mas se tivesse pedido uma coisa muito importante, você teria feito, mais difícil, é só mergulhar. Aí convence, ele mergulha, porque estava sendo quebrado uma cultura. Então nós precisamos entender que quem vai trazer a cultura nova somos nós. Então, a sobreposição não é algo tão fácil como a gente às vezes pensa. Ah, em nome de Jesus agora, eu fiquei sobreposto pelo meu pai aqui, estou livre disso, glória a Deus, amém. Você vai ter que gerar isso daí de uma forma um pouquinho diferente e saber que nova cultura traz trabalho, é recheada de trabalho, porque tá bom para você a cultura. Você quer ficar desse jeito muitas vezes. Não, pastor, eu vou tocar minha vida assim. Agora eu só me desligo dessa sobreposição, então, faço a renúncia, isso sai da minha vida e agora eu estou livre para caminhar. Nessa cultura não vai dar. Porque senão, daqui a pouco chegarão outras coisas aí piores do que essa. Então, tem que sair de cultura. E é nós que trazemos essa cultura, ou do céu ou do inferno. Então, exatamente, essa cultura é que vai estabelecer o altar. Se você não sair da cultura velha, você vai estabelecer novamente o altar que nós acabamos de desligar. Então, existe algo espiritual para fazer, depois existe algo comportamental para fazer. Ou seja, educação da alma. A palavra de Deus, acho que é no livro de Tito, fala que a graça é poderosa para educar a nossa alma. Então, nós precisamos entender isso, porque às vezes falamos, a libertação não funcionou, olha aqui, está com esse pensamento. É exatamente isso, a mudança de cultura. O pensamento pode até estar aí, mas você não está no mesmo lugar espiritual. E eu e você é que vamos ter que dar conta desse pensamento, se ele vai crescer ou se ele vai ser expulso. Então, é Deus o que ele faz? Ele nos livra daquela impossibilidade de reação. É isso que Deus nos livra. Ele vem quando nós fazemos a quebra, quando nós entramos na presença de Deus e pedimos para que Deus nos liberte de determinadas coisas. Ele sim, vem e quebra aquelas ataduras que Satanás colocou com tanta veemência em nós. Aí ele fala, agora vai, decida bem. 2 caminhos foi te proposto, vida e morte. Escolhe a vida para que você viva, não é? Só que escolher a vida vai demandar nós estarmos fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Então, aqui, amados, nós precisamos entender que dentro da cultura, aqui, houve um envolvimento com aquele tipo de pecado, com a transgressão e a iniquidade. Todo o nosso corpo se envolveu. Quando tratamos do pecado sexual, nós entendemos ali, o nosso corpo foi envolvido, a nossa alma foi envolvida, o nosso espírito foi envolvido. O que será que nos leva a pensar que quando nós pecamos, não tem o envolvimento do nosso ser tripartido? Existe o envolvimento do nosso ser tripartido, corpo, alma e espírito. Veja bem, o adversário é tão astuto, ele foi tentando Jesus, tentando Jesus, tentando Jesus, e ele fala assim para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele não estava falando apenas de uma adoração, onde Jesus fala, tá bom, te adoro. Não, ele estava falando, você vai demonstrar publicamente que me adora. O teu corpo vai estar envolvido nisso, a tua alma e o teu espírito vai estar envolvido, a obediência que você vai prestar para mim. Aí Jesus o repreende e fala, somente ao Senhor, teu Deus, adorarás e prestarás culto. E ali Jesus fala para ele, a tua cultura não me serve. E Jesus não se envolveu naquilo. Mas às vezes nós envolvemos tão profundamente na idolatria que o Senhor fala, não se prostre diante do ídolo em Levítico, se eu não me engano, 26, não sirva, 26:1, não sirva esse Deus, não se encurve diante deles, não os faça. E aí nós construímos aquele ídolo que somos nós mesmos. No final de todas as coisas, nós vamos ver que o ídolo verdadeiro que está sentado no trono do nosso coração é a egolatria, é o nosso ego, não é?
E aí nós vamos entendendo que nós precisamos desfazer desse envolvimento de espírito, de alma e de corpo. Então é por isso que nós estamos batendo a respeito da cultura. O que se formou ao redor desse ídolo que nós levantamos dentro do nosso coração? E é exatamente isso que nós vamos precisar destruir. Vamos trabalhar nos ambientes espirituais, mas vamos trabalhar naquilo que é a conquista da nossa alma, que a nossa alma não seja enredada novamente. Amém? Então vamos ver aí a respeito de como a manifestação das trevas está governando o mundo. Veja aqui, em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Onde é que o Senhor estava falando que o príncipe da potestade do ar estava atuando? No mundo. A palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Então, nessa terra, segundo o céu, e aqui a terra em si, existe alguém comandando. E ele fala, aí Jesus fala assim, ó, nos quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, antes de nos achegar a Cristo e ter vida, como ele falou, Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Então, ele está falando para nós: vocês andavam nesse lugar, vocês andavam nessa regência das trevas, nesse mundo tenebroso. Então, agora, eu estou falando para vocês para que vocês saiam desses lugares, mas saiam de uma maneira onde a cultura deste mundo não pegue vocês mais. Qual foi o grande problema do povo do Egito? Eles saíram do Egito, mas, como diz aí muitas pessoas, o Egito não saiu dentro do coração deles. É disso que nós estamos falando. Às vezes saímos daquele ambiente de idolatria. Então eu saí, né? Não estou mais aqui, não estou mais lá. Eu não sirvo mais tal Deus, mas o ambiente, aquele que estava dentro de nós para nos reger, nos gerenciar, ainda está lá dentro. Então, o Egito não saiu de dentro daquele povo. O Senhor falou: quero te tirar da casa da servidão. Porque quando nós. Isso. Então, enquanto nós não tivermos com o nosso coração alinhado com a cultura do céu, modificando o nosso pensamento e o espírito da nossa mente, nós não teremos vitória, amados, porque sempre vai haver alguma coisa que nos puxa para trás. E o que Deus vai fazer? Ele vai abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos falar, e não, isso faz parte daquela cultura lá, da cultura da idolatria. Não, isso aqui eu não quero, porque também não faz parte daquilo que Deus está prometendo na sua palavra. Não, esse sentimento aqui não é de Deus, eu não quero. E quando o pastor Alexandre fala a respeito da guerra, ele fala assim: você sempre vai ter guerra, só que nós precisamos entender uma coisa. A palavra de Deus nos diz que existe o príncipe da paz. E quando verdadeiramente nós entramos no Senhor, nós fazemos a guerra, mas fazemos em paz. É desse lugar que é para nós fazermos a guerra. Então nós vamos ter guerra, mas já com aquela confiança. Ele é por mim, eu não vou ficar neste lugar. Eu estou em paz com o meu Deus. Estou lutando contra aquilo que quer gerenciar a minha vida e que não é de Deus. Você entende? Então, são lugares onde Deus nos coloca para fazermos a guerra em paz. Então, por isso, não nos cansaremos, como diz Paulo, lá para Gálatas, se eu não me engano. Ele fala: e não nos cansemos de fazer o bem, se é que não vamos desfalecer pelo meio do caminho. Mas do que ele está falando? Tem um lugar espiritual, tudo posso. Aquele que me fortalece. Tem um lugar espiritual onde nós vamos estar para não andarmos em cansaço, mas andarmos motivados pelo próprio Deus para nos limparmos. Ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te santifico. Eu sou aquele que faço a santidade chegar no teu coração. E a partir disso, nós precisamos crer nessa realidade. E o Senhor vai trabalhar em nós. Amém? Aqui, terminando esse Efésios, fala ainda: segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Onde estava linkado o pensamento? No mundo, no príncipe da potestade do ar. O que é ar? O que é potestade do ar? É o mundo dos pensamentos. O nosso pensamento estava ligado àquilo que Satanás estava soprando, e Deus estava falando: tem outro sopro para você. Eu quero que você entenda que o outro sopro que eu trago para você, ele traz uma regência, ele traz princípios, fundamentos, ele traz coisas novas, e você vai precisar como que eu posso dizer, se expor a isso, gastar tempo com isso, ficar ali atento àquilo que eu quero fazer na tua vida. Porque Jesus falou para Josué: medita nessa lei de dia e de noite, seja forte, seja corajoso, porque eu vou fazer você herdar essa terra. Mas medita nessa lei de dia e de noite, porque Josué iria encontrar fundamentos da mentira fortes, pesados,
quando ele passasse os muros de Jericó, porque é exatamente a representação da nossa alma. Então, quando Josué estava se manifestando ali como Deus é a salvação, uma continuidade da salvação que ele já havia conseguido, não é? Se você pegar a representatividade do nome Josué, ele se chamava Oséias primeiro. Oséias quer dizer salvação. Quando o Senhor o envia para ser o Josué de Deus, para fazer o povo entrar na terra prometida, Deus fala, agora você vai se chamar Josué. Deus é salvação. Ou seja, a salvação foi colocada em operação. Então, é o que Deus está falando. Você sai de um lugar espiritual, você sai do Egito, agora você precisa continuar saindo da casa da servidão. Então, você deixou o seu passado. E quando você entrar nessa terra que eu estou te dando, que é dentro da tua alma, você vai encontrar um monte de adversários assim, que foram as marcas da sua vida, as marcas geracionais, aquilo que o adversário plantou na sua casa, na sua família, dentro de você. Então, eu quero que você medite nessa lei de dia e de noite. Por que a meditação? Porque ela vai começar a dominar a nossa mente. E nós não vamos ficar impressionados com a força daquilo que vai ser mostrado para nós como realidade, porque a realidade do céu é que vai prevalecer. Então, é exatamente isso que Deus está nos chamando para fazer. Entenda, vai sempre haver um conflito. O problema é que a realidade desse mundo te atinge com um tipo de força, e a realidade do céu precisa ser buscada, absorvida e trazida para a terra. Dá mais trabalho. Com certeza, dá mais trabalho. Amém? Onde nasceu a primeira idolatria? Onde foi a primeira idolatria? Então, para mim, a primeira idolatria, ela é exatamente a manifestação de Lúcifer quando ele começa ali a passar por aquele problema de entender que aquilo que ele retinha da parte de Deus começou a mexer com o miolo dele e ele começa, então, a entrar nesse mundo. Sim. Então, ali, naquele momento, eu creio que Lúcifer, ele teria que ter corrido para Deus e falado, ó, tem alguma coisa esquisita. Eu tô querendo segurar, eu não tô bem. Porque ele percebeu, mas aquilo ele começou a gostar daquilo. Sim. E ele começou a se envolver naquilo e ele começou, então, a entrar num ambiente de idolatria. Mas ele idolatrava a quem? Se a Deus ele estava negando, ele estava idolatrando a quem? Na verdade, para mim, ele estava idolatrando o quê? Ele estava idolatrando a própria soberba, a própria arrogância, o próprio orgulho, e ele ficou sobreposto por tudo isso ao mesmo tempo. E a partir daí, então, ele começa a desempenhar todo aquele projeto de ser mais do que Deus. Então, ali, para mim, a primeira idolatria é exatamente essa. Ele não busca a Deus para sair daquele ambiente, e aí depois ele consegue o quê? Adeptos que começaram também a adorá-lo. E aí já começaram a se tornar semelhante a ele. Porque aí ele já estava tomado pelo orgulho, pela soberba, pela ganância, por aquela altivez de ser mais do que Deus. E quando os anjos começam a ser ministrados por ele, pela conversa dele, pelas coisas que ele oferecia, pela glória que ele repartia, os anjos começaram então a ficar sobrepostos até que caíram. Então, para mim, a primeira idolatria ela nasce ali. Ela tem uma base de sustentação no céu, na presença de Deus. Ele não vai até Deus para tirar aquilo. Então, às vezes, nós estamos bem. Às vezes, nós estamos num ambiente onde está tudo certo. Mas cuidado, porque nós estarmos muito bem, estarmos numa situação muito, assim, na presença de Deus, recebendo realmente, pode nos levar a um ambiente de muito risco. Então, nós precisamos tomar cuidado. Porque pessoas grandes, irmãos, grandes, têm caído. E por que caem? Porque eles caem, porque justamente eles não foram até Deus, porque eu creio que eles começaram a perceber que estava ficando meio estranho. Não ficaram assim enganados desde o primeiro momento a ponto de não perceber, mas começa a gostar daquilo. Aquele mundo de pecaminosidade, aquela idolatria, nós temos visto aí nos últimos tempos o ministério inteiro ruindo. E nós temos um pouco de entendimento desse ministério e era um ministério que as pessoas eram demasiadamente idolatradas. E será que esses líderes não percebiam isso? Ou será que eles gostavam disso? A ponto de não repreender isso, a ponto de não levar a ovelha no seu devido lugar e falar, ó, eu não sou nada. Eu como arroz e feijão igual vocês, faço xixi, faço cocô, vomito quando eu passo mal, não tenho nada mais que vocês. Só tenho um encargo da parte de Deus de conduzir vocês até ele. Eu não sou nada, até ele, eu não sou nada. Então nós precisamos sempre ter essa consciência, porque senão
vai começar a subir na nossa cabeça aquilo que subiu na cabeça de Lúcifer. Então ele começou a achar assim, não, eu posso fazer mais do que isso. Isso que eu tenho, eu posso ser muito mais. Deus está me represando. Deus está me segurando. Deus quer as coisas só para ele. E ele tinha dado muita coisa para Lúcifer. E Lúcifer estava achando pouco. Então ele se corrompe dentro daquilo lá, dos sentimentos que começaram a nascer. Ele se perde dentro daquilo e Deus precisava permitir isso acontecer para justamente ele poder ter uma decisão. E ele decide mal. Então ele fica sobreposto pelos próprios pensamentos, por aquilo que nasceu dentro dele. E aí ele contamina aquele 1/3 dos anjos, que ficam também sobrepostos por isso, e depois eles caem, são lançados fora. Então nós precisamos entender que vai ter sempre um comecinho. Você vai sempre conseguir detectar. E nós vamos ter que decidir o que nós vamos fazer com isso. Se você alimenta ou se você mata. Nós vamos ter que decidir. Vai nascer, é um bichinho, um negocinho lá que nasceu. Ou você põe um leitinho na boca dele, porque você achou ele bonitinho, ele vai crescer. Ou você já mata. Quando deu o primeiro chorinho, você fala aqui, não, eu já tenho um Deus. Eu já tenho a quem servir. Então, quando começar a formar alguma coisa, mata. Então, se tem alguma coisa dentro de você que você está se achando alguma coisa em qualquer área da sua vida, mata isso, porque isso vai te engolir. Isso vai te matar. Se você não matar isso, isso vai te matar. Então, Lúcifer não matou aquilo matou ele. Para sempre. Então, temos que tomar muito cuidado nisso. Sim. Então, amados, aí, voltando aqui, a respeito do que nós temos para trazer que a mentalidade desse mundo é uma mentalidade a ser combatida, aqui nós vamos ver em João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ou seja, essa palavra mundo quer dizer cosmos, uma organização ou constituição apta e harmoniosa, ordem, governo, o arranjo das estrelas, as hostes celestiais como o ornamento dos céus, mundo, universo, a multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus e por isso hostil à causa de Cristo. Então, veja o que é a palavra mundo. Jesus está falando, olha, tudo que constitui nesse mundo não tem nada em mim. Então, ele está falando de uma influência, está falando de conjunto de estrelas. Quando nós falarmos de tronos, por exemplo, quando nós entrarmos numa parte de libertação, batalha espiritual, intercessão, às vezes a pessoa não entende, nossa, mas parece que está misturado coisas de signo com essas manifestações das coisas de Deus. É só olharmos o livro de Jó, capítulo 38, e nós vamos ver ali Deus falando da influência maligna que as estrelas podem ter. Por quê? Porque o adversário, quando caiu, ele não contaminou apenas a terra, no sentido de primeiro céu, ele contaminou todo o segundo céu e colocou as suas organizações, porque não foi só, vamos colocar assim, Satanás que caiu como querubim, caíram outros tipos de querubim, caíram seres celestiais ali de uma envergadura de autoridade muito alta. E assim, de acordo com as suas patentes, eles foram tomando conta, porque Adão entregou o governo ali da terra ao adversário, e eles se assentaram nesses lugares para comandar todo o universo ali, entre aspas, o universo que eu quero dizer, segundo o céu e a terra, para governar com os princípios malignos. E agora Jesus veio para retomar tudo isso. A palavra de Deus diz que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Então, Jesus já fez essa obra, só que a igreja vai ter essa incumbência de falar para os principados e potestades, Efésios capítulo 3, fala a respeito disso, que nós, como igreja, temos que anunciar ao adversário que ele perdeu a sua autoridade. Nós, como igreja. Então, nós vamos ter toda uma manifestação de batalha espiritual e intercessão para desligarmos desses poderes malignos, mas Jesus está falando, eu não tenho nada a ver com essas influências, com esse conjunto de estrelas, com esses posicionamentos dos tronos, porque eu sou maior que tudo isso. Eles não têm nada em mim, que é a palavra final ali de Jesus em João capítulo 14. Sim, ele já caiu. E não podemos ter aquela visão triunfalista. Jesus já conquistou, está tudo pronto. Não, Jesus já conquistou. E quem faz com que o pronto de Jesus se estabeleça é a igreja. Sem a igreja se movimentar, não tem pronto de Jesus. Tire essa visão, como que eu posso dizer, ingênua da tua cabeça, da minha cabeça. Não podemos ter essa visão. Porque se assim o fora, Jesus teria morrido e todo mundo estaria salvo.
Mas, assim como o efeito da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário precisa ser aceito, todas as realidades advindas da cruz, em Cristo Jesus, também precisam ser aceitas, aplicadas, recebidas e colocadas em prática. Então, às vezes a pessoa fala, mas Jesus já fez tudo. Sim, já fez. Você tomou posse do quê? Você aplicou o que na sua vida? Qual é a prática que eu e você estamos tendo dentro daquilo que é a própria palavra de Deus? Se não tiver prática, a palavra de Deus diz, você está enganando a si mesmo. Tiago, fala isso. Então, amados, nós precisamos sair daquela visão, às vezes, triunfalista, de uma igreja que Jesus já fez tudo, mas a vida continua numa miséria. Jesus já fez tudo, mas não temos uma mudança por dentro. Jesus já fez tudo, mas não conseguimos avançar em absolutamente nada. Então, Jesus já fez tudo, mas vá conhecer tudo o que ele fez e pratique na sua vida. E isso é uma das coisas que estamos ensinando aqui, amém? Ministrando aqui. Aí depois tem uma passagem que é bem importante, Romanos capítulo 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você precisa ter entendimento. Você precisa começar a ter algo de racionalidade dentro do seu culto e de trazer coisas intencionais para aquilo que você vai fazer para Deus. E ele fala ainda, e não vos conformeis, não tome a forma deste século. Século aqui é outra palavra, aion, que é a mentalidade do mundo. Então, essa mentalidade do mundo é a que Deus está falando para nós. Cuidado de você não ficar envolvido, pegar a forma, dar formato, ser formatado de acordo com o programa desse mundo. É como um computador. Existe o sistema operacional, que é o Linux, tem outro que é o iOS, tem outro que é como chama? Windows. Então, às vezes nós vamos pegar um sistema operacional, vamos supor aqui no meu computador, que usa o Windows, aí eu pego e coloco o iOS, não vai funcionar, porque a máquina não está preparada para esse tipo, então, de programa. Às vezes nós queremos entrar na presença do nosso Deus e trazer a cultura do céu, mas dentro de um programa que não se renova. Deus está falando, você precisa mudar o espírito da tua mente. Você precisa tirar essa manifestação que o adversário quer trazer sobre a tua vida em relação ao espírito que governa a tua mente, para que você funcione bem. Aí nós patinamos dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque o programa de funcionamento que é a nossa mente está ainda escravizado ao sistema operacional errado, sistema da Terra. Então, há uma mentalidade que o adversário programa dentro de nós, que é o que nós vamos tratar aqui. Já falamos um pouco disso a respeito dos formadores de cultura. Nós entramos no reino de Deus com a mentalidade de Naamã, ou com a mentalidade aqui, como eu falei, do meu computador, eu entro para operar de acordo com o iOS, e o meu computador é o Windows. Não vai funcionar nunca. Então, o Senhor tem uma mentalidade celestial e sobrenatural. Mas a Terra tem uma mentalidade 2 mais 2, 4. Veja bem, olha aqui, vou fazer um exemplo aqui. A palavra de Deus diz, em Deuteronômio, que fala assim, ó, 1 destrói 1000, 2 destrói 10.000. Que matemática que é essa? É uma matemática sobrenatural, não é? O Senhor fala que quando nós vamos entrar em um lugar, nós devemos verdadeiramente saber esse lugar que estamos entrando, e se quisermos ter potência na nossa conquista, nós vamos pegar 2 pessoas para entrar. Então, ele fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu vou estar ali presente para realizar. Então, Deus, ele vem, ele traz toda uma cultura que vai chocar com a cultura do mundo. Então, se nós pegarmos alguns ensinos que temos tido nossa liderança, o apóstolo Éder Gregório, você vai ver ali que ele vai falar de mentalidade grega, de mentalidade romana, ele vai falar daquilo que precisamos combater do Egito. E nós pegarmos da própria palavra de Deus, ele vai falar, existem formadores de cultura dentro de você, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, formadores de cultura, são coisas que estão dentro de nós e nós precisamos tirar isso e falar, não vou mais andar de acordo com a soberba da vida. Ou seja, as minhas carências, elas não vão mais entrar na minha vida para que eu seja gerenciada pelas minhas carências. Eu vou ser saciada pelo meu Deus, cultura do céu. Mas a carência fica falando para você, ninguém te ama, ninguém te quer, você não é aceito, você não é abençoado, você isso, você aquilo, cultura da terra.
E o Senhor vai falar, você vai ficar nesse vitimismo até quando? Eu não tenho filhos vítimas. Você entende? Existe toda uma cultura de pensamento que precisa ser destruída dentro de nós. Destruída, cancelada, anulada. Precisa ser resistida e vencida. É por isso que nós estamos tratando aqui de fundamentos, porque se vamos tratar de idolatria, não vamos simplesmente pegar uma imagem, batermos nela, quebrar, e depois, isso daí, voltar daqui a pouco e você transferir aquilo que você faria, por exemplo, para uma imagem que tem o nome de Antônio, ou qualquer outro nome que tenha, aí você vai e transfere isso para outro lugar, porque os fundamentos não foram arrancados, e é simples fazer a transferência de um Deus para o outro. Então, você não ama mais. Vamos colocar assim, por exemplo, uma parte de vício. Então, existem pessoas que vão a uma determinada instituição e ela deixa de beber. Só que daqui a pouquinho ela está com outro tipo de vício. Ela continua embriagada na sua carne. Sabe por quê? Porque a mentalidade de bêbado não foi arrancada. É disso que Deus está falando. Aí eu largo o vício, mas a mentalidade de bebida, de estar enebriado, de estar bêbado, não foi arrancado de dentro de você. Daqui a pouquinho isso vai migrar para outro tipo de manifestação e não vai haver sucesso naquilo que estamos em empreita diante de Deus. Isso não vai trazer sucesso para as nossas vidas espirituais, ministeriais. Então, o que Deus está nos propondo é uma mudança de cultura. Se você vai lidar com o seu ídolo, mude. Mas eu quero que você tenha um entendimento que sou eu que vou formar a cultura nova. Preencha esse vazio com a meditação da minha palavra. Preencha esse vazio com oração, com adoração, com dependência de mim. Não entre num sistema religioso, mas vá para um relacionamento sincero comigo e eu vou preencher o vazio do seu coração. Amém? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A cultura humana está destinada, já falamos sobre isso, mas eu vou reforçar, a ter dois formadores. Ou ela é formada a partir do terceiro céu, onde o Criador e o seu reino estão, ou ela é formada a partir do segundo céu, onde os espíritos cósmicos e planetários, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais da maldade estão. Aqui falamos a respeito daquilo que vem para gerenciar todo o sistema cultural do mundo. É desse lugar que todo o sistema cultural do mundo vem. Satanás e seus demônios. Então, dentro daqui estão os escalões da maldade que a igreja precisa aprender a denunciar, resistir, expulsar e desligar. Então, amados, aqui Deus está falando para nós. Eles vão produzir em você algo que é contrário à minha palavra. É contrário, eles vão me resistir. Eles vão se opor a mim, vão se opor a você, dentro daquilo que você, como igreja, quer realizar aqui na Terra, individualmente e depois coletivamente, como corpo de Cristo. Mas eu estou falando que se você pegar firme na minha palavra e deixar a minha palavra se tornar viva, uma verdade dentro de você, essa verdade vai te libertar. Por isso que, às vezes, as pessoas estão nos procurando e nós falamos, oh, não vamos conseguir fazer o seu mapeamento agora, porque elas não têm fundamento suficiente para sair daquele lugar em que ela marcou o xizinho, só que ela não vai conseguir se manter liberta. E ao invés de ajudá-la, nós estaremos trazendo mais risco para ela, porque vamos expulsar o demônio, só que a casa dela não tem nenhuma verdade para manter a casa dela cheia depois. A casa dela, às vezes, não tem nenhum fundamento para que aquele demônio saia e leve com ele toda a cultura. É disso que estamos falando, amém? Então, nesse contexto, vemos que o homem foi submetido ao segundo céu por conta do pecado, da transgressão e iniquidade, que é a teimosia, a egolatria, a rebelião, feitiçaria. O homem, então, recebeu do adversário o DNA iníquo. Porque qual era a esperança de Satanás? Ao vir para tentar seduzir o homem, infelizmente conseguiu. Qual era a esperança de Satanás? Era justamente falar, para ele não vai haver nenhuma salvação, porque para mim, quando eu me manifestei em idolatria, egolatria, feitiçaria, lá no reino dos céus, Deus acabou comigo. Deus transformou a minha vida em treva. Então, agora eu toco aquilo que é a coroa da criação e não vai haver nada que possa tirar o homem desse estado de miséria. Ele vai ficar eternamente preso comigo. Esse era o plano de Satanás. Agora, Jesus tinha uma surpresa, que a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, fala que Jesus era o mistério de Deus, oculto, não é? Então, Jesus, ele é o mistério de Deus oculto. Para quem? Para Satanás e para aqueles homens malignos. Então,
A palavra de Deus diz isso, que o Senhor ocultou o Cristo vivo. Efésios trata disso, o mistério de Deus, que foi revelado no tempo certo. E aí Jesus vem, né, como uma carta na manga do coração amoroso do Pai, falar, você maculou a minha criação, a coroa da minha criação, a qual eu fiz a minha imagem e a minha semelhança. Você não tem, Satanás, a minha imagem e a minha semelhança. Você pode até querer ser semelhante a mim, mas eu depositei a minha semelhança no homem, eu vou resgatar. Eu tenho um plano, que antes de eu manifestar a terra, eu já fiz o cordeiro que foi morto. Lá no livro de Apocalipse fala isso. Na fundação do mundo, o cordeiro já foi imolado, porque ele sabia que o homem ia fracassá-lo. Deus foi e colocou já aquilo que seria o escape da humanidade. Por isso nós vemos um rastro de sangue desde o jardim do Éden. Um animalzinho foi morto, vida por vida. Eu vou fazer a substituição desde agora, porque eu sei que Satanás vai ter vitória sobre o homem, mas não vitória total. Quando eu me manifestar na terra, eu vou recolher todo o sangue que foi derramado ali e vou justificar todos os homens. E aí a palavra de Deus vem e diz que Jesus, quando ele foi lá no cativeiro, ele trouxe cativo o cativeiro, ou seja, ele passou recolhendo todos aqueles que creram no sangue que foi derramado durante todo o período até a manifestação do Cristo vivo. Ele trouxe e levou ao Pai. Então, amados, nós precisamos entender, Deus tem um plano de redenção para nós. E se ele está interessado no nosso plano de redenção, quem é Satanás para se opor? Nós precisamos permitir que a imagem de Deus, quem é verdadeiramente Deus, e tirar essas distorções, como o pastor Alexandre falou, da nossa mente. Porque senão nós vamos falar, nossa, pastora, mas aí a senhora falou de espírito cósmico, a senhora falou de espírito planetário, eles são grandes. Ai, a gente não vai conseguir. Vai sim. Vai sim. Sabe por que nós vamos conseguir? Porque a palavra de Deus diz que Cristo triunfou de principados e potestades. A palavra de Deus diz que lá em Colossenses, capítulo 2, expôs a Satanás a vergonha pública. Ele destruiu, ele encravou o escrito de dívida que Satanás, como oficial de justiça, apresentava diante do Pai. Jesus falou, me dê aqui a dívida. Sim, o coração do Pai foi, como que eu posso dizer? Afrontado. Mas eu estou aqui para substituir o homem agora eternamente, uma vez para sempre. Eu estou do lado do homem. Jesus estava falando ali para Satanás, naquela batalha espiritual, onde Satanás precisaria ser vencido pelo Cristo vivo. Jesus se apresentou revestido de glória e falou para Satanás, me entrega aqui o escrito de dívida, que eu sei que você é o oficial de justiça que vem para cobrar o homem, mas aquilo que está machucado é o coração do meu Pai, e eu vim aqui tomar das tuas mãos, e eu vou devolver esse escrito de dívida para o lugar certo, que é como se nunca jamais o homem tivesse pecado. E aqueles que acessarem o meu sangue e a minha vida vão ter um relacionamento maravilhoso com meu Pai. Meu Pai está interessado no homem. Então, deixe todo o medo que quer entrar no teu coração, no meu coração. Deixe toda a insegurança, intimidação, que o adversário vai falar, você não vai conseguir, você é muito fraquinho, eu sou muito grande, olha a profundidade da aliança que fez comigo, olha isso, olha aquilo. Confie no amor de Deus, que foi poderoso o suficiente para entregar Jesus antes de nós sermos criados. Foi poderoso o suficiente para falar, eu tenho a redenção. Quando, lá em Isaías, às vezes pegamos esse texto, quem há de ir por nós? Jesus, naquele momento, pode ter dito, eu vou. E Jesus já veio e manifestou-se em carne para destruir as obras do diabo. Então, apegue-se a essa palavra. Não importa o nível de idolatria que nós entramos, de feitiçaria ou qualquer outra manifestação de trevas, ou qualquer outro sistema cósmico que tenha se insidiado tão terrivelmente na nossa mente, na nossa vida, que não possamos sair. Nós podemos sair sim, porque Ele é por nós. Quem começou a boa obra é por nós. Então, fique com isso dentro do seu coração. Apegue-se ao amor de Deus, não às tuas obras, mas o amor de Deus. Tenha fé. E, pastora, mas eu não tenho fé. Vá para a palavra. Dobre-se à palavra de Deus. Escute a palavra de Deus. Passamos por um período aí que eu não tinha força para absolutamente nada. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei a Bíblia falada no livro de Salmos e ali, deitada na minha cama, olho fechado, eu falava para Deus, eu concordo com essa palavra. Não tenho força, Senhor, mas eu concordo com essa palavra. Pai, eu não tenho como sair, mas eu concordo com essa palavra. Até que Deus me fez sair daquele lugar de medo, de insegurança. E Jesus começou a crescer poderosamente dentro de mim. Então, eu creio que é isso que Jesus quer fazer dentro de mim e de você. Não sou especial. Mas Deus fez isso porque você é pastora. Não, Ele fez isso porque eu sou filho de Deus. Só por isso. E é por isso que Ele vai fazer por você. Você é filho de Deus, filho de Deus. Então, Ele tem um escape para cada um de nós.
Ai, pastora, mas eu não aceitei Jesus, ele tem um escape para mim. Torne-se filho hoje. Torne-se filha hoje, fala Jesus, vem acender o meu espírito. Meu espírito está morto, verdadeiramente eu não sou filha, mas eu entendi que se o meu espírito for aceso pela luz do Cristo vivo, eu tenho direito e herança de ser tua filha e o Senhor me tira de todo buraco que eu me enfiei a vida inteira. E Jesus é maravilhoso para fazer isso, porque ele está interessado. Então, nunca jamais lance fora essa mentalidade que às vezes o adversário colocou na tua mente e na minha mente, que ele não está interessado, que o Satanás é maior. Amados, uma vez o Senhor falou para mim, prestem atenção, eles são só criatura. Eles são criaturas. Eu que os fiz, quem é maior, o Criador ou a criatura? Eu tenho mais poder do que eles. Então, apegue-se à grandeza do Senhor, teu Deus. Porque aqui vai falar, o DNA maligno entrou dentro do homem. A palavra de Deus diz, o fruto ele vai produzir segundo a sua espécie. Quando o homem caiu, ele começou a produzir de acordo com a natureza de Satanás que o seduziu. Mas Jesus não ficou de braços cruzados. Ele já tinha sido imolado na fundação do mundo para destruir as obras do adversário. Muito pelo contrário, Jesus não ficou de braços cruzados. Ele abriu os braços e falou, pode vir. Pode vir, porque eu vou receber toda a maldição, todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão. Eu vou receber em mim mesmo, como substituto daquilo que você fez de ruim contra o meu Pai. E eu recebendo isso, eu abro o novo e vivo caminho para Deus, para o meu Pai. Então venham todos os que querem vida. Venham, passem por mim e recebam. Recebam a salvação. E recebam depois o poder de serem feitos Josué de Deus. Manter a salvação em funcionamento para destruir tudo aquilo que o adversário quer colocar de idolatria dentro de nós. Veja bem, às vezes a idolatria que você e eu recebemos são os cultos do lar. Aquelas casinhas que chegavam na nossa casa e nós pegávamos, punhamos um dinheirinho, ou punhamos um cafezinho, ou punhamos alguma coisa para aquela santa que chegou em casa, para aquele tipo de imagem que chegou em casa. E aí nós pegamos e falamos, mas pastora, isso é de gerações. Como eu vou fazer com isso? Você vai pegar o Deus que também é de gerações. Observe, antes de Deus ter fundado o mundo, Cristo já havia sido imolado. O cordeiro já tinha sido imolado. Então, Deus também é Deus de gerações. Você vai acessar a eternidade passada e vai falar, sangue de Jesus, opera agora. Olha lá, uma irmã chegou a coroar uma determinada imagem. Então, aí agora, o que eu vou fazer? Eu a coroei. Eu a coloquei, estabeleci como governo sobre a minha vida. E Deus está falando, você pode descoroá-la. Aleluia. Porque eu sou o Deus que tiro os pecados do mundo. Eu sou o Senhor que desfaço as obras de Satanás e seus demônios. Agora, nós precisamos acessar esse Deus com confiança para chegarmos a essa coroação, como a irmãzinha deu de exemplo, e falar, você não terá efeito sobre a minha vida, sobre o meu marido, meu filho, minha filha, não terá mais efeito, porque eu decido pela vida. Nossa, mas eu posso fazer isso? Pode e deve, em nome de Jesus. Deus está do nosso lado. Ai, mas veja bem, o adversário ele tem uma cultura do medo. A cultura da idolatria é a cultura do medo. Observe, tem muita gente que fala assim, duas coisas. Ai, coitadinho, mas eu vou deixar. Estou servindo ele há tanto tempo. Ai, eu não queria deixar, porque coitadinho. Ai, fez aquele altarzinho ali para o Satanás, para o demônio, e aí agora fica com aquela dosinha de mandar embora. E tem outros que são regidos pelo medo. Ah, mas e se ele não gostar? Ah, mas e se vier alguma consequência contra a minha vida? Porque são doutrinas que são impostas por esse tipo de manifestação de trevas. Ou se colocar como vítima, ou se colocar como um dominador terrível que vai nos castigar. Isso é cultura da idolatria. Cultura do ídolo. Pode ver. Você, às vezes, você se levanta para sair daquele lugar da autoridade, por exemplo, que o seu marido se manifesta na sua vida. Ou você vai olhar para ele com dozinha, ou você vai olhar para ele com medo. Então, comece a tirar as emoções. Medo é uma emoção maligna. A dó também é uma emoção maligna. Tire a emoção de cena e comece a olhar para aquilo como uma realidade espiritual. Espera aí, ele está me governando. Me governando para o mal. Há uma iniquidade dele dentro de mim. Então, eu não posso mais permitir isso. Senhor, me dê autoridade para falar o fato em si, não o sentimento. O sentimento vai lá para o Senhor. Senhor, estou com medo, estou fragilizada. Às vezes eu tenho dozinha. Mas eu não quero mais ficar nessa cultura maligna. Eu quero ver o fato como verdadeiramente é. Está me manipulando? Eu quero sair disso. Está me fazendo mal? Eu quero sair disso.
O dia que me desliguei das irmãs católicas, elas choravam dizendo que como eu poderia abandonar. Exatamente. Veio o quê? A chantagem, a manipulação. Se não consegue pela intimidação e a imposição, fala, você não vai sair porque você não pode, seu pai era, sua mãe era, seu avô, seu bisavô, toda a sua geração era, e como que você vai trair a confiança deles e tá. Vão se levantar para falar, mas você vai me abandonar. Manifestações de um mesmo lugar satânico demoníaco para nos prender nesses lugares de morte. Aí depois diz ainda, e o fruto vai produzir segundo a sua espécie. A palavra de Deus. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que vocês obedecem? Aleluia. Aqui a irmã está falando que Deus veio para trazer uma cobertura de oração às emoções dela, e ela não foi pega na emoção. A emoção é perigosa. Não que não podemos ter emoções, amados, mas temos que tratar a nossa emoção no lugar certo. Senão ela vai impedir o nosso crescimento espiritual. Porque ela vai entrar com manha, com astúcia, com engano. A emoção é terrível. Por isso que quando vamos tratar de fazer os desligamentos, pedimos para Deus visitar as nossas emoções e as memórias emocionais. Porque senão podemos ficar ligados a ela. Rapidamente, para ver se a gente encerra essa página hoje para pegarmos algo novo amanhã. E se o pastor Alexandre for falar também. Então, se nós obedecermos esses ídolos, nós vamos nos tornar escravos dele. Aí depois, a palavra de Deus diz, os céus do céu são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos, deu a ele, ao filho dos homens. Então, o que está falando aqui? O governo da terra é do homem. Não é mais de Deus, no sentido de que, para estabelecer o governo, o Deus usa a instrumentalidade do homem em Jesus Cristo. Amém? E depois, a palavra de Deus diz, levou ainda o diabo ao lugar, ao monte muito alto. E aí, essa é a palavra que eu já falei, não é? Aí depois, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, né? E aí fala, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. O que ele está falando aqui, ó? Que os elementos que foram postos na natureza, eles têm vida. E quando o homem entregou a terra e o segundo céu ao adversário, o adversário tomou posse verdadeiramente. E essas manifestações aqui de governo estão nas mãos do adversário agora. E mais para frente, se Deus permitir, podemos falar um pouquinho a respeito das manifestações das trevas no sistema cósmico e no sistema planetário. Amém? Aí depois ainda, ou poderá tu atar as cadeias do sete estrelas, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Jó, capítulo 38, 31 e 33. Então, Deus está falando a respeito do DNA iníquo que o adversário lançou em todo o sistema. Como fala lá a palavra de Deus, cosmos, aion. Então, nós precisamos entender que o adversário procura dominar a terra, mas nós podemos ser como luzeiros na presença do nosso Deus. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nosso destino é o céu. Então, temos que pegar a cultura do céu e puxar para o reino da terra. Por isso, Jesus orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então, há uma vontade de Deus estabelecida lá no céu, e ela precisa ser puxada para a terra. Quem vai fazer isso? Eu e você. Quando nossa mente, o nosso ser, nossa vida, começar a ver Deus como verdadeiramente Ele é, não como algo que nós fabricamos, porque às vezes fazemos ídolo até de quem Deus é. Nós levantamos uma idolatria de como Deus vai se movimentar, vai agir de acordo com a nossa caixinha de sapato que nós estabelecemos dentro da nossa mente. E aí vamos criando um monte de doutrinas e achamos que Deus está naquilo. Não está, porque às vezes fomos enganados pela própria cobiça do nosso coração. Amém? Eu espero que tenha ficado claro, em nome de Jesus. E amanhã teremos uma nova etapa. Amém? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Até amanhã, 7h30, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Um abraço. Shalom, shalom. Até amanhã. Glória a Deus.